Bom dia, gente. Bem-vindos à nossa terceira aula da RDE. Então, esse assunto é um assunto que tem a ver com as aulas anteriores, porque trata-se ainda dos limites. Deixa eu... eu dei uma melhoradinha aqui na iluminação, gente. Então, ele trata ainda dos limites, mas ele tá... É como se fosse uma aplicação dos limites para o estudo de continuidade de função. Então, a gente vai ter que calcular alguns limites, mas também a gente vai ver como a gente define uma função contínua. Primeiramente, eu vou colocar alguns exemplos para vocês, alguns exemplos gráficos de como que é uma função contínua e como é uma função descontínua, né? Então, a função contínua é uma função assim que faz uma curva suave e não tem nenhum ponto de interrupção. Então, a gente faz, ó, tipo, ela começa e termina assim sem nenhum problema, né? Aí eu tenho uma função contínua. Outras vezes ela tem uma carinha, ela segue, tipo, é como se fosse uma função definida por partes, que a gente deve ter visto alguns exemplos nos primeiros estudos de função. E ela tem uma carinha em cada parte, mas cada partezinha é grudada uma na outra. Então, é como se eu tivesse um pedaço de reta, então um determinado ponto, depois esse ponto viraria uma parábola, depois esse outro ponto a gente poderia fazer uma curva diferente. Então, ela segue a cada pontinho aqui, ela tem uma quebra, passa por uma outra característica da função, mas essa quebra, essa ruptura, ela não deixa nem saltos e nem buraquinhos na função. Então, elas são uma emendadinha na outra, né? Nos mesmos pontos, né? Então, essas duas situações aqui são funções contínuas. Então, apesar de... Aqui ela segue uma lei de formação apenas. Quando ela tá desse jeito, ela segue uma lei de formação para cada pedacinho. Então, é uma função definida por partes. E quando eu tenho uma função desse jeito, provavelmente a gente tem que fazer as análises nesses pontinhos aqui, que são possíveis pontos de descontinuidade, tá? Então, se a função se manter grudadinha assim uma na outra, sem buracos e sem saltos, a função é contínua. Se tiver saltos ou buraquinhos na função, aí a função é chamada de função descontínua, tá? Um exemplo de função descontínua que a gente pode ter é o caso seguinte. Eu vou fazer aqui uma reta. Esse aqui é um ponto A. Nesse ponto A, tem um buraco nessa reta. É como se a função não fosse definida nesse ponto. Então, ele tem um buraquinho ali a reta não segue continuamente. Então, esse ponto aqui onde há um buraco é um ponto de descontinuidade. E nesse buraquinho aqui, ele pode estar definido em outro lugar. Então, a função naquele ponto pode estar lá em cima e no restante dos pontos do eixo X, ele fica em cima da curva da reta. Então, isso, quando tem uma função desse jeito, a gente tem um salto aqui nesse pontinho de análise, onde a função ela não está grudada uma na outra, né? Então, esse ponto está fora da reta. Então, ele gera um ponto de descontinuidade. Se ele não tiver ali, né, esse ponto, ele também é descontínuo, porque ele fica com buraco. Então, esse ponto pode estar definido num outro lugar ou não, tá? Uma outra situação é quando eu tenho uma situação parecida com essa, que a função é definida por partes. Então, lá eu tenho uma reta, tenho uma parábola, tenho qualquer outro tipo de função, uma exponencial. E nesses pontos aqui, ó, onde a gente viu lá no caso de cima, onde que as funções acabam, por mais que sejam por partes, elas acabam ficando grudadas uma na outra. Aqui a gente não tem essa questão de uma estar grudada na outra. Acontece saltos na função. Então, assim, a reta vem até aqui. Digamos que esse aqui vale o ponto 1, né? 1 para x. Aí, até o 1 para x, ele tá aqui faz parte da reta. A partir do 1, aí a gente tem que deixar aqui uma bolinha aberta, que não pareceu bem. Aí a gente tem que deixar, se estiver fechado lá em cima, tem que deixar aberto no outro, né? Como se fosse a mesma notação de intervalos. Aí eu tenho que deixar uma bolinha aberta, porque a função no ponto 1 tá lá em cima,
no ponto a partir do 1, ele já não está descrito pela reta, ele está descrito por uma parábola que começa aqui embaixo. Então, assim, aparece esse salto aqui na função. Apareceu saltos na função, a função é chamada de função descontínua, tá? Então, são esse tipo de situações que a gente vai analisar agora. A gente vai ver como, não tanto geometricamente, mas mais algebricamente, quando uma função é contínua ou não, tá? O gráfico, gente, ajuda muito, mas existem funções que ficam muito complicado de realização dos gráficos. Então, assim, a gente tem que saber se a função é contínua sem necessariamente ter o gráfico para enxergar. Porque quando a gente tem um gráfico, automaticamente, a hora que a gente enxerga o gráfico, bate o olho no gráfico, a gente pode afirmar se a função é contínua ou não. Mas como a gente nem sempre tem o gráfico e nem sempre é fácil, então a gente tem que ter uma maneira de descrever se essa função é contínua ou não, algebricamente, tá? Então, com isso, a gente chega na nossa definição de continuidade. Então, assim, 3 coisas têm que acontecer para a função ser contínua. Primeiro, a função no ponto, ela tem que existir. Então, ela tem que estar definida. Então, quando aparece a função, eu acho que lá no material de vocês eu coloquei assim, f de x está definida no ponto A e vale f de A. Ou seja, quando eu tenho uma função f de x e eu tenho um ponto de análise A, eu substituo esse ponto A na função e ele tem que gerar um número, ele tem que gerar uma imagem. Então, ela tem que estar definida, ela tem que existir nesse ponto, tá? A segunda condição é que o limite, quando a gente tende o x para o ponto de análise, esse limite tem que existir. É uma das condições, a segunda condição. Então, primeiro, tem que existir a função no ponto, e segundo, tem que existir o limite da função no ponto. Lembrando que essas duas coisas são separadas. Quando a gente calcula a função no ponto, é o ponto A mesmo que a gente coloca na função. Quando a gente pensa no limite da função no ponto, nas proximidades do A. Então, o limite a gente analisa as proximidades do ponto A. O que está acontecendo nessas proximidades. Então, essas duas coisas têm que acontecer. A terceira condição é que o limite tem que ser igual à função no ponto. Ou seja, a condição 1 e a condição 2, elas devem ser iguais. Praticamente é isso, certo? Então, quando eu calcular a função f de A e calcular o limite da função quando x tende a A, esses dois resultados têm que dar o mesmo. Se der resultados diferentes, significa que a função é descontínua, tá? Então, voltando lá à nossa situação, aos nossos gráficos aqui. Se eu não existir esse pontinho aqui, ó, nessa reta, ele fura a minha primeira condição. A função não está definida no ponto A, porque no ponto A tem um buraco, então ela não existe no ponto A. Então, esse seria um ponto de descontinuidade. Digamos que aqui a função existe, coloquei lá o ponto. Beleza, então esse aqui é o f de A. Então, a função cumpre a primeira condição. Aí, a gente vai analisar o limite nas vizinhanças do A. Nas vizinhanças do A, o limite vale um L aqui, certo? O que está acontecendo nessa situação? Então, tem a primeira condição que existe o limite porque existe uma vizinhança próxima aqui do A, mas esses dois valores aqui são diferentes, né? Que é a altura desse ponto, que é o f de A, e o limite da função no ponto, que é o que está tendendo, que eu estou chamando aqui de L. Esses dois valores aqui, eles são diferentes. Então, quebra a terceira condição, tá? Então, o limite não é igual à função no ponto. Então, não deixa de ser contínua. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver uma bolinha fechada, porque a função existe no ponto, só que quando eu calculo o limite, aí, quando tem essa ruptura aqui de função, gente, eu tenho que calcular aqui, ó, o limite tendendo de um lado e o limite tendendo do outro lado. E a gente usa a ideia de limite lateral. Quando a gente está do lado esquerdo da função, a gente vai estar analisando essa reta. Então, nessa reta, esse limite lateral aqui tá na proximidade da própria função. Então, esse aqui seria o f de A. Então, esse aqui, digamos que é A, né? Então, seria o f de A aqui. O limite por esse lado tá pertinho também do A. Então, eles são iguais. Então, pela esquerda, números menores que o A. Só que quando eu calculo o limite pelo outro lado, o limite pela direita, ele é diferente, ele fica numa altura diferente. Então, há uma ruptura. Então, o que acontece? Como o limite
por um lado é um valor, por outro lado ele está aqui mais embaixo, é outro valor, a gente fala que o limite não existe, porque para o limite existir, os limites laterais devem ser os mesmos. Então, já quebra a segunda condição de continuidade. Então, o limite não existe da função. Ele existe a função no ponto, existe o limite lateral, existe outro limite lateral, mas o limite no ponto A como um todo, ele não existe, porque os limites laterais são diferentes, certo? Então, essas são alguns exemplos, assim, de como a gente analisa e de como que isso daqui se reflete de uma forma geométrica, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer na hora que a gente for estudar as continuidades? Verificar se a função está definida, verificar se existe o limite e depois verificar se os resultados são iguais, dos dois resultados anteriores são iguais. Se cumprir as 3 condições, a gente coloca que a função é contínua. Se não cumprir uma das condições que falha, já não dá certo. Então, se não cumprir uma das condições, daí a gente conclui que a função não é contínua. Opa! Função não é contínua, tá? Então, é essa análise que a gente vai fazer a partir de agora. Aqui, gente, eu trouxe alguns exemplos de descontinuidade. A gente vai começar a fazer os cálculos de função contínua a partir daqui, ó, quando a gente tem as funções, né? Então, provavelmente, quando a gente calcular as funções contínuas, eles vão dar um ponto de análise, onde pode haver uma descontinuidade, ó. Então, ó, nesse exemplo aqui, ó, tem uma função e ele dá um ponto de interesse, x igual a 2. Então, é mais ou menos assim, tipo, verifique a continuidade da função no ponto dado. Então, é sempre dado um valor ali. E quando não é dado esse valor, aí ele pode ter pontos de descontinuidade. Quando que existe pontos de descontinuidade? São quando a gente faz o estudo do domínio. Então, eu acho que a gente viu lá nas primeiras RDS, as funções, e a gente fez os estudos dos domínios das funções. Esse estudo de domínio, gente, é importante vocês terem bem, assim, esclarecido na mente de vocês, porque é uma coisa que vai acompanhar a gente ao longo do cálculo, né? O que é o domínio? É onde a função está definida, é onde a função existe. Quando a função ela é polinomial, ela existe em todos os valores de x, para qualquer número real. Só que quando eu tenho, assim, funções racionais, que é divisão de polinômios, né? Aí pode ser que tenha pontos problemáticos, onde a função pode não existir. Então, existem 3 situações, assim, mais comuns que não tem ponto, 3 funções mais comuns, assim, que a gente consegue ver os problemas, né, de forma assim, mais padrão, que seriam quando as funções são frações, né, racionais, né, que a gente chama. Então, quando existe fração, o que acontece? Numa fração, eu não posso ter o denominador, aqui pode ser qualquer coisa, né, mas o denominador aqui não pode ser 0, porque ele não está definido uma divisão por 0. Então, o número que gera um 0 embaixo da função é um ponto de descontinuidade, pode ser um ponto de descontinuidade. Uma outra situação é a função log, que o logaritmo, ele não pode ter dentro do logaritmo, a gente coloca aqui um x, esse x aqui não pode ser negativo, então o x tem que ser sempre positivo. Então, para qualquer valor de x igual a 0 ou menor que 0 que vai dentro da função, ele pode gerar um ponto de descontinuidade, porque ele já não está definido nesse ponto. Então, já quebra a primeira condição. E a outra função é a função raiz, que não pode acontecer dentro da raiz? Dentro da raiz, os valores lá de dentro tem que ser sempre maior ou igual a 0. Eu não posso ter valores negativos, porque daí eu não tenho... não posso ter definido ele lá dentro, tipo, se parecer um número negativo e a raiz for uma raiz com índice par, né, onde se n é par, eu não consigo calcular o limite de um número negativo, o limite não, eu não consigo calcular a raiz de um número negativo. Então, ele passa a não estar definido. Então, a gente coloca a condição de que tem que ter sempre um número positivo maior que 0, né? Maior ou igual, o 0 também pode estar dentro da raiz. Então, essas são algumas maneiras de verificar quais são os possíveis pontos de descontinuidade.
Então, por exemplo, se pedisse assim, verifique a continuidade dessa função. Não dá ponto de análise. O que a gente faz? A gente vai pensar assim, não dá ponto de análise, mas eu sei que ela é uma função racional. E uma função racional não pode zerar embaixo. Então, qual ponto que zera a parte de baixo? Então, a gente faz assim, ó. Se colocar quem no lugar aqui desse x, que vai zerar esse termo aqui da função, esse produto, né? Essa parte, esse fator aqui da expressão do denominador, né? Então, se eu colocar o valor 3 menos 3 vai gerar um zero. Então, o ponto x igual a 3 vai ser um problema, porque ele vai gerar pode gerar um ponto de descontinuidade, tá? O outro valor aqui do lado, que seria para esse outro fator, seria que número no lugar do x aqui, que eu posso substituir por um valor numérico, né? Qual o valor numérico que vai gerar um zero aqui dentro desse fator? Então, 7 mais quem que gera zero? Então, vai dar 7 menos 7 é zero. Então, menos 7 seria um outro ponto de descontinuidade. Aí, assim, vamos fazer os estudos, já quebra primeiras condições, porque nesses pontos a função não está definida. Só por curiosidade, gente, uma função que nem essa, ó, ela não é uma função simples de calcular o gráfico. Tem que pegar muitos pontos, se for fazer na mão, muitos pontos para fazer a tabelinha, para ter ideia de como que é o comportamento dele. Mas, assim, só por curiosidade, título de curiosidade para vocês, uma função como essa, ela tem essa carinha aqui, ó. Então, eu vou ter o ponto 13 menos 3, que são pontos 13 menos 7, né? Então, digamos que aqui é o menos 7. São os pontos de descontinuidade da função, onde a função não está definida nesses pontos. Então, a função não existe para esse valor, né? Então, aqui é o valor 3 e aqui é o valor menos 7. E a função vai acontecer isso aqui com ela. Para quem viu a equação na verdade, isso aqui é o produto de duas hipérboles, quando a gente está assim, né? Então, ela fica mais ou menos com essa carinha aqui, ó. Então, ela não é uma função muito simples, assim, de fazer na mão. Eu vou ter que pegar pontos nessa região e nessa região, vários pontos para conseguir entender o comportamento da curva. Então, não são funções tão simples de fazer que nem aquelas primeiras que a gente estava estudando no estudo de funções, né? Não são funções elementares, tá? Então, assim, esses pontos que a gente chama que são pontos de descontinuidades, eles formam essas linhas aqui que a gente chama de assíntotas. Então, a função tende para essas assíntotas dos dois lados, mas elas nunca encostam nelas, né? Elas só se aproximam. E o que acontece? Se vocês forem pensar, se acontecer de ir para o mesmo lado, também ela é uma assíntota, tá? Então, eu poderia ter uma curva aqui que subiria, né? Então, assim, conforme a cara da função, acontece que sobe para os dois lados, né? Ou desce para os dois lados. Em nenhum dos casos, o limite vai existir, tá? Aqui, no caso, ele tá vindo lá para cima, tá indo para mais infinito. Pelo outro lado do ponto, ele tá indo para menos infinito, então o limite não existe. E quando ele vai para o mesmo ponto, o limite diverge, porque vai para infinito. Então, a gente acaba falando que o limite também não existe, tá? Então, esses pontos aqui, que a gente faz o estudo do domínio, se os pontos não estão definidos, já quebra a primeira condição de continuidade, tá? Então, aí tem que tomar cuidado, gente, porque às vezes a gente consegue simplificar as contas, né? Então, dependendo da expressão que está em cima, a gente consegue fatorar e eliminar o ponto de descontinuidade. Então, não é só estudar se zero embaixo, mas tem que ver se não tem como simplificar a função para fugir da descontinuidade, tá? Então, esse é um exemplo de como encontrar os pontos de análise para serem feito o estudo da continuidade. Uma outra situação é essa daqui, ó. Quando que isso daqui pode ser descontínuo? Quando parte de baixo aqui zerar. Quando que a parte de baixo zera? Zera quando a gente pode fazer assim, ó. 1 mais 2 vezes o seno de x. Quando que isso é zero, né? Aí, a gente isola o seno de x. Então, seno de x vai ser igual a menos 1, que é esse carinha que foi para o outro lado. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo.
Então, o seno de x, ele zera quando o seno de x for menos meio. O seno de x é menos meio para que valores de ângulo, né? Então, para o ângulo se vocês forem lá no ciclo trigonométrico, menos meio tá aqui. Então, o ângulo que gera o seno de menos meio seria esse ângulo aqui, ou esse outro ângulo aqui, né? Que tá na mesma altura. Esse ângulo aqui seria 180 mais 30 graus, né? Que seria o ângulo, seria um ângulo proporcional ao ângulo de 30 graus, né? Porque com seno meio, né? Então, como tá na parte de baixo, seria 180 mais 30. Então, seria 210 graus ou 7π sobre 6, que é em radianos, né? Aqui seria o 330 graus ou 11π sobre 6. E aí, como se eu continuar as voltas, né, da função, são os valores correspondentes com uma volta acima, 2 voltas acima e assim por diante, né? Então, esses dois pontos aqui, em que o x vale 7π sobre 6 e x vale 11π sobre 6, com todas as voltas acima, né? Tipo, mais uma volta, esse 2k π seria uma volta, 2 voltas, 3 voltas a mais, então, porque essa função ela é infinita, né? A função seno. Então, a gente tem que colocar, assim, essas voltas a mais. Então, esses valores, para esses dois valores aqui e para todos os valores com voltas acima ou abaixo, ela gera ponto de descontinuidade, tá? E aí, ao gráfico da função, vai ter aquelas assíntotas também passando por esses pontos, tá? Então, é como se eu tivesse algo assim. Então, aqui, ó, seria o próximo do menos 30, seria o menos 30 graus. Aqui seria o 210. Aqui seria o 330. Aqui seria o 210 com uma volta acima, que seria o 470 graus. Então, ó, seria menos 30 graus. Vou colocar em graus para ficar mais fácil, tá? 330, 470. Todos esses valores seriam assíntotas. E o gráfico da função ficaria assim, ó. Então, isso a gente pode fazer computacionalmente para ficar mais fácil de enxergar, tá? Na mão, assim, ele é bem complicado de chegar para a gente visualizar essa função. Então, esses pontos aqui, onde zero a parte de baixo, onde x é zero, a função não está definida e gera esses pontos aqui de descontinuidade, certo? Outra função que a gente pode estudar a descontinuidade, que é a função raiz. Vamos pensar no carinha ali. Para que a função raiz, é uma raiz quadrada, ela esteja definida, os caras de dentro lá, a função que está lá dentro, que é a função 3 menos x vezes 6 menos x, o produto dela tem que ser maior que zero. O produto dessas duas coisas. Quando que elas são zero? Quando x é igual a 3 e quando x é igual a 6. Se o x for 3 ou x for 6, a função zera. Se a função zerar, não tem problema. Só que eu preciso de um valor em que elas sempre vão ser positivas. Se eu fazer a multiplicação aqui, a distributiva dessa funçãozinha aqui, eu vou ter essa função de segundo grau, né? 3 vezes 6 vai dar 18. 3 vezes menos x é menos 3x. 6 vezes x vai ser menos 6x. Juntando os dois vai dar menos 9x. E x vezes x vai dar x quadrado. Como eu tenho menos na frente do x, nos dois casos, faz regra de sinal, fica positivo. Então, eu tenho que, lá dentro, na verdade, esses dois fatores geram uma função de segundo grau, que seria uma parábola, né? A função não é uma parábola por causa da raiz, mas o que está dentro ali é uma parábola. Então, para facilitar o nosso estudo do domínio, a gente faz o gráfico dessa parábola. Essa parábola vai ter raiz 3 e 6, que são os pontos que zera. E aí, a gente faz a análise aqui, ó. No lugar o sinal do x quadrado, ele é positivo. Quando uma parábola tem o x quadrado positivo, ele é uma função que tem a concavidade para cima. Então, olha,
Veja que a gente não calculou nem quem é o ponto do vértice. É só pra gente ver qual é a cara da função mesmo, tá? O que acontece com uma função que passa pelo 3, pelo 6 e que tem a concavidade para cima? Ela vai ter valores positivos para essa região aqui, ó, que tá acima do gráfico. Então, essa parte que eu pintei de pretinho, a função tá acima do gráfico e ela é positiva. Essa região aqui que tá na parte de baixo do gráfico, ela tem imagem negativa, ela fica para a parte de baixo, então ela é negativa. Então, a gente fala que aqui ela tem sinal de menos e aqui nessas duas regiões ela tem sinal de mais. O que isso significa? Significa aqui que quando eu coloco essa expressão dentro de uma raiz, ela vai estar definida apenas na parte que está positivo. Nessa parte que é negativo, a raiz não tem como calcular, porque ela é um valor negativo, então ela deixa de existir. Então, ela só existe na parte positiva. Ela está definida, o domínio dela cobre só a parte positiva. Qual que é a parte positiva? Opa! A parte positiva seria do menos infinito, que começa lá de trás, até chegar no 3. Aí, ela interrompe e começa de novo, do 6 até chegar no mais infinito, e vai ao infinito e além, né? Então, juntando essas duas partes, a notação é o símbolo de união. Então, seria esse intervalo unido com esse outro intervalo. Então, dentro desse domínio, a função existe. Ou seja, o que acontece? Tem um pedaço em que a função não existe. Aqui é um intervalo fechado, tá, povo? Fechado porque pode ser 3 e pode ser 6, porque não tem problema zerar dentro da função. Se a gente fosse pensar o gráfico dessa função, ela seria algo assim. A função raiz, ela tem uma abertura um pouquinho diferente da parábola, né? Como se a função parábola fosse assim, né? Tipo concavidade aqui. A raiz, ela quebra, né? Ela faz mais ou menos uma abertura bem mais fechadinha, né? Então, a gente teria mais ou menos essa curva aqui, ó. Ponto 3, ponto 6. Entre o 3 e o 6 não existe gráfico. E ela vai ter esse comportamento aqui. Vai ser uma função parecida com isso, tá? Então, onde a função contínua? Ela é função contínua nesse pedaço e nesse pedaço. Qualquer ponto que eu pegar aqui entre 3 e 6, ela não é contínua porque ela nem definida está, ok? Como um todo, a função ela é contínua? Não, como um todo ela não é contínua, ela é contínua por partes. Nesse pedaço é contínua, nesse pedaço é contínua. Como um todo, a função não é contínua porque tem um intervalo em que ela não existe, ok? E aí, gente, eu tenho essa outra função. Essa outra função seria, para fazer o estudo dela, é uma função racional. Então, esse cara aqui, ó, tem que ser diferente de zero. Quando ela for igual a zero, gera um ponto de descontinuidade. Então, beleza. Como que a gente faz para calcular? A gente pode pensar nisso calculando por fórmula de Bhaskara, calculando as raízes da função. Quando zera, a gente encontra o quê? Raízes. Então, calculando as raízes da função, a gente vai calcular na fórmula de Bhaskara. Vai ficar menos o b, que é 6, então fica positivo, mais ou menos raiz de b, que é 36, menos 4 que multiplica o a, que é 1, vezes o c, que é 10. Sobre 2 vezes o a, que é 1. O que está acontecendo aqui, gente? Vai ficar 36 menos 40. 36 menos 40 é menos 4. Vai aparecer lá dentro da raiz, na fórmula de Bhaskara, um número negativo. Quando isso acontece, a gente fala que não tem raiz real. Se não tem raiz real, significa que não tem um valor real que zere a função. Ou seja, essa função não vai ter pontos de descontinuidade. Todos os pontos dela vão ser contínuos, vai gerar uma função contínua, porque não vai zerar essa função nunca, porque aqui a gente não conseguiu finalizar a conta, porque é um número
na verdade, seria uma raiz complexa, né? Porque eu tenho uma raiz de um número negativo. Então, lá nos números reais não existe raiz, mas nos números complexos existe. Mas como a gente está tratando de funções definidas no conjunto dos reais, então ela não tem um valor real que zere a função. Então, se não tem valor real que zere a função, não tem ponto de descontinuidade. Ficou apertado? Então, não tem ponto de descontinuidade, certo? Então, são algumas situações. Então, nem sempre que eu tiver uma função racional, vai zerar embaixo. Pode ser que a função descrita na parte de baixo não gere valores zeros, tá? Tá, e agora que a gente já viu um pouquinho de revisão sobre essa questão do domínio e sobre possíveis descontinuidade, a gente vai ver o estudo da função aqui para ver se a função ela é contínua, né? Então, aqui, ó, foi dado ponto x igual a 2. Então, beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e verificar se essa função x igual a 2, se ela está definida no ponto. Então, olha, a gente pode pensar assim, que pontos que geraria descontinuidade? Seria que um valor que zerasse aqui a função. Como aqui x² é um número positivo, mais 1, que é um número positivo, sempre vai resultar a conta de baixo num valor positivo. Então, não tem um valor que zere essa função. Então, provavelmente, todos os pontos reais são valores contínuos. Então, automaticamente, o 2 também ele é contínuo. Então, não precisaria nem demonstrar. Mas como a gente quer usar as ideias lá das 3 condições, então, a gente vai fazer a continha aqui, tá bom? Então, seria 2² menos 3 vezes 2, mais 7. A gente substitui o 2 na função. Então, 2² mais 1. Vai ficar 4 menos 6 mais 7. 4 mais 1. 1 mais 4 vai dar 5 sobre 5. Isso aqui vale 1. Beleza. Função está definida no ponto, vale 1. Tá? Cumpriu a primeira condição, né? Segunda condição. Limite de x tendendo a 2 de x² menos 3x mais 7. X² menos 1. Mesma coisa. Vou aplicar o limite nessa função. Como que faz para aplicar o limite na função? Substitui o valor de tendência do x no lugar do x, né? Que vai dar a mesma conta de cima, né? Que a gente tinha feito já. Ou seja, isso vai dar 1 também. Então, existe o limite. Terceira condição. Os dois resultados anteriores têm que ser o mesmo. Então, deu certo os dois resultados. Significa, ó, o 1 é igual ao 2. Então, significa que a função é contínua. Beleza? Então, esse é um dos casos que a gente tem. Então, aqui o 2 não era um problema. A gente já poderia ter visto essa ideia aqui desde o início. O ponto que geraria um problema é quando isso aqui zera. Isso aqui não zera nunca. Então, o 2 não seria um ponto de descontinuidade, certo? Mas fazendo análise seria desse jeito. Calcula no ponto, calcula o limite e conclui se os dois valores são iguais. Ok? Caso 2. Aqui é o que eu falei lá no início, é uma função definida por partes. Nessa função, o ponto de análise é sempre o que está aqui, ó. X diferente de menos 2 e x igual a menos 2. Então, esses valores que está aqui atribuído é o que pode gerar pontos de descontinuidade, tá? Então, olha, se eu substituir aqui o menos 2 mais 2, gera um zero aqui embaixo, tá? Então, como que a gente vai fazer a análise? Então, primeiro, verificar a função no ponto menos 2. Existe esse valor no ponto? Então, lá no ponto x igual a menos 2, está dizendo que a função vale 1. Então, vale 1 significa que a função está definida e existe, beleza? Segundo,
Vou calcular o limite da função no ponto. Quando a gente faz o limite da função no ponto, eu não quero necessariamente no ponto 2. O limite é nas proximidades, então eu tenho que usar a função de cima para calcular. Então, eu tenho que calcular o limite nessa função de cima. Só que se eu substituir o limite menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 embaixo, mais 2, vai ficar zero, uma coisa aqui, ó, 0 sobre 0, vai ficar uma coisa indeterminada. Então, a gente vai ter que fazer a manipulação, que nem a gente estava fazendo nas aulas anteriores, para tentar fugir dessa indeterminação aqui, tá? Então, ó, limite quando x tende a menos 2. Isso aqui é um produto notável, lembra lá da aula anterior? Produto notável da soma pela diferença. Isso vai ser igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, isso é um produto notável que está nesse formato, a gente vai escrever do formato de cima. Então, é como se fosse x menos 2 vezes x mais 2. Quem que está gerando a descontinuidade? É o x mais 2. Então, eu posso simplificar esses dois fatores e sobra o limite de x menos 2 com x tendendo a menos 2. Quando a gente calcula o limite, vai ficar menos 2 no lugar do x, menos 2 que é da expressão que sobrou, né? Isso vai dar menos 4. O limite existe. Então, segunda condição tá ok. O limite existe e vale menos 4. Só que, quando a gente for comparar a terceira condição, que a gente tem que comparar esses dois resultados, o que acontece? A condição 1 resultou num valor diferente da condição 2. Então, lá em cima deu 1 e aqui deu menos 4. O que isso significa? Significa que a função não é contínua. Não é contínua e, provavelmente, no gráfico vai acontecer um salto na função. Então, para quem quiser fazer o gráfico, gente, o gráfico, quando a gente foge aqui da indeterminação, gera esse fator aqui, ó, x menos 2, né? Então, significa que a função ela é uma reta, é a reta x menos 2. Uma reta x menos 2 seria, quando é 0, resultado dá lá no menos 2, né? Quando é menos 2, quando é 2, na verdade, né? Para ficar mais fácil, ele vai dar 0. Então, vai uma reta que passa por esses dois pontos aqui, ó. E o ponto problemático é uma reta que passa por esse valor. O ponto problemático é esse valor aqui, ó, no menos, quando x vale menos 2. Quando x vale menos 2, ele está dizendo que a função vale 1. Então, é como se tivesse um ponto aqui. Se ele está definido lá em cima, ele não pode estar definido aqui na parte de baixo. Então, essa reta aqui, ó, acaba sofrendo um buraco. Então, ela tem uma reta, que é o x mais 2. X mais 2, não, o x menos 2. E lá no ponto problemático que a gente tinha inicialmente, a função foi definida como sendo 1, então gerou esse ponto aqui de descontinuidade, certo? Então, é isso que significa a nossa análise que a gente tinha feito. Então, na função no ponto vale 1, o limite da função é menos 4, está na parte aqui de baixo, e como eles não são iguais, gerou esse salto na função, então a função é descontínua. Digamos que aqui a função tivesse definida como menos 4, aí a gente compararia, ficaria igual. Então, significaria que eu colocaria essa bolinha em cima desse buraco. E daí ela passaria a ser contínua. Mas como não é, é 1, então é uma função descontínua, ok? Exemplo 3, e último exemplo, tá, gente? Nesse exemplo, eu coloquei aqui uma função que envolve uma função modular e o ponto menos 1. Se vocês forem ver aqui, se eu colocar 0 aqui dentro do módulo, o módulo de 0 é 0, então 0 embaixo. E seria um ponto problema, então ele tem aqui essa ruptura no ponto 0. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer análise como anteriormente. Então, vamos ver aqui, primeiro, se a função está definida no ponto. F de 0 vai ser quem? F de 0 está representado aqui como valor menos 1. Então, a função existe e vale menos 1.
Detalhe, gente, nem sempre aqui vai ter um valor numérico, às vezes aqui tá uma outra função, tá? Pode acontecer. Aí tem que calcular no ponto quanto que vale, tá? 2, segunda condição, eu vou calcular o limite, quando x tende a zero, da função x módulo de x. O que vai acontecer? A função x módulo de x, ela é uma função modular. Então, se eu tirar do módulo, o que está dentro do módulo pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, eu tenho que fazer a análise dessa função como se fosse um limite lateral, certo? Eu tenho que verificar tanto por um lado, quando o x aqui for maior que zero, e o lado que o x é menor que zero, porque podem gerar coisas diferentes, tá? Então, isso daqui a gente pode escrever, deixa eu colocar aqui um lembrete, né? Relembrando, né? Então, o módulo de x, ele pode ser x, se x for maior que zero, e o módulo de x pode ser menos x, se o x for menor que zero. Então, assim, sempre quando eu tenho um módulo, o resultado é positivo, desculpa. Então, sempre que eu tiver um módulo de qualquer número, sempre vai sair o valor sem o sinal. Então, a gente fala que é o valor absoluto, que a gente acaba associando a uma distância, o conceito de distância, e distâncias são sempre positivas, né? Se eu pego o módulo de um número negativo, então aqui, ó, x menor que zero, então ficaria módulo de menos 3, por exemplo. Módulo de menos 3 é 3, então ele inverte de sinal. Então, esse menos não é porque o resultado vai ser negativo. É porque o cara de dentro é negativo e para ele sair de lá positivo, ele tem que ser multiplicado por menos 1, tá? Então, se aqui for menos 3, multiplica por menos, mais 3. Se aqui for menos 10, multiplica por menos, mais 10. Entendeu? Aí, gente... Teve um probleminha aqui com a luz, mas então, continuando, né? Aí acontece a situação que eu tenho que considerar esses dois sinais, assim, porque eu não sei se esse x aqui é positivo ou não. Então, quando a gente vai fazer a análise do limite de uma função que envolve módulo, eu tenho que considerar tanto os valores positivos quanto os valores negativos, ou de quem está dentro do módulo, né? Então, a gente vai fazer a análise dessa situação por limites laterais, certo? Então, eu vou considerar aqui, ó, o limite quando ele tá tendendo por valores negativos. Então, ó, x. Se o valor de x, ele tá tendendo por valores menores que x, né? Então, são os valores negativos. Eu vou ter que multiplicar o cara de baixo por menos x. Usar isso aqui, ó, tendendo por valores negativos. Tá, simplifica agora as expressões, porque tem x embaixo e x em cima. Se eu simplificar essas expressões, isso aqui vai ficar limite. Deixa eu pegar uma canetinha de cor diferente. Simplifica, simplifica. Simplificou? Sempre resta 1, né? 1 em cima e 1 embaixo. Como esse 1 aqui de baixo é negativo, vai ficar menos 1 de x tendendo a zero pela esquerda. Limite de menos 1 é menos 1 mesmo, porque ele não tem variável, então é a própria constante. Então, esse é o primeiro limite lateral. Segundo limite lateral. Então, eu vou pegar agora a análise por x maiores que o zero, então, valores positivos. Se o x for positivo, eu tenho que o módulo de x é o mesmo x. Então, vai ficar x por x. X por x simplifica, resulta em 1. Limite de 1. Limite de uma constante é a própria constante. Então, constante 1. O que acontece? De um lado, o valor do limite é menos 1, pela outra lateral, vale 1 positivo. Como os limites laterais são diferentes, o limite não existe. Não existe. Se o limite não existe, quebra a segunda condição. Quebrou a segunda condição, a função já não é contínua, tá? Então, a função aqui em análise não é contínua. Curiosidade. Graficamente, como que isso fica? Então, olha, a gente viu que simplificando os limites, deu 1 e menos 1. A expressão que sobrou, né?
Isso significa que para os valores à esquerda, resultou em menos 1. Então, o gráfico ele é uma função constante que passa pelo menos 1. Quando ele é igual a zero, x é igual a zero, ele é menos 1. Então, ele continua aqui embaixo, menos 1. Quando ele passa a ser positivo, ele está para o lado de cima do gráfico. A imagem dá um positivo. Então, como a imagem dá um positivo, ele está lá na parte de cima, ó, passando pelo 1, uma reta constante passando pelo valor 1 de y. Um detalhe, no ponto 0, ele tá lá embaixo, então eu tenho que abrir um buraco aqui para indicar que ele não tá aqui em cima, ele tá lá na parte de baixo, ok? E aí acontece o salto, gerando a descontinuidade da função, ok? Então, gente, a princípio é isso, as ideias sobre continuidade. É interessante ver a parte gráfica, mas assim, o principal vocês conseguirem determinar se é contínuo ou não, por meio algébrico, usando as 3 condições, tá? Então, quem conseguir fazer os gráficos para fazer as análises melhor, para vocês terem uma ideia geral, vocês podem até usar algum software para construção do gráfico, para vocês enxergarem, mas assim, não tem necessidade. Nas operações lá, só façam, dos exercícios que eu deixei na plataforma, só faça o gráfico se pedir. Se não pedir, aí vocês fazem se vocês tiverem curiosidade de ver como que fica a descontinuidade ou a continuidade da função, ok? Então, a princípio é isso, gente. A parte de continuidade é simples, é uma questão de prática essa análise, assim, mas ela é uma coisa fácil de fazer, é um conteúdo bem simples. Se vocês pegarem bem a ideia de calcular os limites e fugir das descontinuidades que a gente viu nas aulas anteriores, então ele fica bem tranquilo de fazer as continhas, não é são tantas contas que nem nas outras aulas como a gente tinha visto. E aí, gente, a gente encerra a parte de limite com esse assunto. E aí a gente vai começar a estudar derivadas nas próximas aulas, mas que envolve também, nessa primeira parte de derivada, envolve o conceito de limite, mas aí a gente já usa como um tópico de derivadas, né? Então, ele parte do limite, mas é o assunto de derivadas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, ficou com alguma questão por resolver, vocês podem me procurar por e-mail ou prefiro pela plataforma, que já fica registrado lá. E também estudem bastante e os exemplos que eu deixei lá no material impresso são diferentes dos que eu usei aqui na aula. Então, vocês têm um material bem amplo para vocês conseguirem ter vários tipos de situações de estudo antes de vocês partirem para o exercício, tá bom? E aí a gente vai conversando na plataforma. Se precisarem, estou à disposição. Abraços e bom estudo a todos.